Olá, amigo do canal E4E5. Continuando o estudo dos mates elementares, nesse vídeo vamos aprender como finalizar uma partida apenas com um par de bispos. É uma situação não tão frequente, o que não tira a importância de se saber esse mate, pois muitas vezes, para forçar um final vencedor, não podemos escolher quais armas nos restaurarão para o final. Ficando um par de bispos, a vitória é certa, se soubermos como fazer. Não é muito difícil, apesar de ser um pouco mais complexo e exigir um pouco mais de destreza do que o final de torre. Vamos começar olhando o par de bispos. Num tabuleiro vazio, uma situação impossível sem os reis, só os dois bispos. Vamos entender, primeiro, o raio de ação e a força desse par conjugado de bispos. Nessa posição, com os bispos lado a lado, note que além das diagonais óbvias, cria-se uma faixa horizontal que isola esse par de uma eventual aproximação do rei adversário. Se a fraqueza de um bispo é a sua posição lateral ou frontal, com os dois bispos unidos lado a lado, a linha frontal fica absolutamente segura. O rei adversário, dentro da linha de cerco, não tem ação sobre o par de bispos. De forma hipotética, vou trabalhar com essa unidade de par de bispos como se fosse uma peça única. Se teoricamente fosse possível mover o par unido contra a lateral do tabuleiro, o rei adversário acabaria encurralado numa das faixas laterais, com apenas duas casas de movimento. A única condição necessária seria o auxílio do rei para impedir uma captura de um dos bispos por parte do rei adversário. Então, a unidade de par de bispos, lado a lado, protegida pelo próprio rei, se torna invencível. O único problema é que essa unidade funcional não se move toda de uma vez. São três peças que precisam ser movimentadas uma a uma. Mas, sabendo a geometria funcional, é só ter paciência e gerenciar os tempos corretos para movimentarmos o conjunto de forma harmônica e, efetivamente, encurralar o rei adversário numa das laterais do tabuleiro. Entendida a teoria, vamos à prática. Vou colocar como posição inicial o ponto mais distante possível de uma lateral, ou seja, os dois bispos encostados na borda inferior, com o rei ao lado em apoio de defesa. O rei adversário fica ao centro, fugindo do mate. Eu vou usar três exemplos diferentes, numa ordem que eu acho que vai do grau de dificuldade do mais fácil para a situação mais difícil. Então vamos começar com a absolutamente mais fácil, que é a estrutura bispos e rei sem qualquer ameaça à sua frente. Nessa situação, avança-se primeiro o rei uma linha à frente, estabelecendo a proteção para os bispos. No diagrama, rei C2. Em seguida, o bispo mais distante do rei avança, se colocando defendido ao seu lado. Então, bispo de E1 para D2. Nessa situação, o rei negro não tem mais como avançar ou ameaçar o grupo e o segundo bispo pode avançar tranquilamente de D1 para E2. E a nossa unidade funcional está devidamente reconstituída e progrediu efetivamente uma linha. Seria maravilhoso se fosse só isso, só que não. Vamos ver uma segunda situação possível. A segunda possibilidade consiste que no início da sequência, o rei adversário tenta impedir o avanço do rei, se opondo. Nesse caso, o bispo não defendido se põe à frente, ficando defendido por trás pela diagonal do rei. O rei negro só poderá recuar e então o segundo bispo vai se realinhar. E por último, o rei avança, refazendo a nossa unidade funcional. Novamente, progredirmos sem problemas, mais uma linha. Na terceira situação, veremos as negras tentando resolver o problema do avanço livre das brancas. As negras precisam fazer uma oposição eficaz e, para isso, passam a contar os tempos de movimento numa ação que chamamos de triangulação. As negras permitem o avanço do rei branco, a princípio, ficando à distância. Mas assim que o rei branco avança, o rei negro contra-ataca fazendo oposição.
Note que nessa posição tem uma diferença crucial em relação ao que já vimos, que é o fato de que se o bispo avançar para junto do rei, como no último exemplo, ele não efetivará o avanço da linha de cerco. Agora ele dará cheque e abrirá um buraco na linha de cerco, por onde o rei negro foge. Isso não se pode permitir. Então, os bispos, nessa posição, não podem se mover. Ora, qual a solução para isso? O famoso lance de tempo. Mantemos a linha de cerco, que já vimos que, estando o par de bispos lado a lado, eles se protegem sozinhos. Então, o rei branco não precisa se preocupar em ficar próximo deles e com a defesa. Então, o rei branco avança, tentando forçar e retomar a oposição. E obrigamos o rei negro a se mover. E ele vai recuar. E ele vai ter que recuar pela casa central. Se o rei negro tentar forçar o caminho pela lateral da linha do cerco, é só mantermos a linha de cerco novamente, e basta que o rei branco continue forçando a oposição. E na sequência, o rei negro chegará sozinho à lateral do tabuleiro, que é o nosso objetivo. Se o rei negro recuar para a casa central, voltamos a uma geometria já conhecida. Então é só avançar um bispo de cada vez, como nos exemplos anteriores, e rapidamente cercamos o rei negro na lateral do tabuleiro. O avanço efetivo é lento, mas constante e absolutamente inexorável. Mas ainda não demos o mate. Agora começa um segundo processo de movimentos forçados para o rei negro, levando ele ao canto do tabuleiro onde o mate poderá ocorrer. Brancas devem escolher o canto aonde o seu rei está mais próximo. Aqui no caso, o mate será na casa A8. O movimento acontece de forma bem natural, desde que respeitado o tempo correto. Os bispos vão manobrar obstruindo o retorno do rei negro para o centro e abrindo uma casa de cada vez na direção do canto escolhido. No exemplo, bispo F7 impede que o rei volte para a casa E8 e abre caminho em C8. Quando o rei ocupar C8, o bispo de casas negras repete o mesmo processo, jogando bispo E7, impedindo o retorno para a casa D8 e abrindo a casa B8. Rei B8 é o único lance possível e o rei branco agora só precisa ajustar a sua posição final em B6, mantendo a oposição e fechando o cerco em A7. Agora não tem do que ter dúvidas. Cheque, cheque e mate. Mas se no momento de jogar bispo F7, o rei negro estivesse em E8, o que eu faço? Se eu for para E8 com cheque, ele vai e me captura. O que a gente vai fazer é uma triangulação de tempo com o rei branco. Nesse caso, conseguimos inverter o tempo do lance, pois o rei negro só tem duas casas para se mover. Com o rei em D8, a manobra passa a ser possível. Ah, outra dúvida. No início da manobra, estando numa posição aleatória, eu tenho de juntar os bispos numa lateral, como no exemplo, obrigatoriamente? É claro que não. O exemplo aqui foi didático. Na verdade, o ideal é colocar cada bispo em sua grande diagonal e juntar o par direto no centro do tabuleiro e alinhá-los eles com a lateral para onde o rei adversário escolher fugir e desejar ser executado. Espero que essa aula renda alguns pontos no futuro ou lhe salve de um mate contra alguém que não tenha assistido essa aula. Até a próxima, então.